Olá, bom dia. O A Notícia de Frente desta quinta-feira, dia 17 de setembro, está no ar. Chega junto, seja bem-vindo, seja bem-vinda, participa aqui com a gente do A Notícia de Frente. Bom dia, Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge, a todos os nossos queridos telespectadores aqui da TV Vila Real, canal 10.1. Uma excelente quinta-feira a todos. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, Nayara Moura, a musa, né? Bom dia, professor Haroldo Arruda, e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, vamos então para as imagens de trânsito aqui da capital, as imagens através das câmeras da Secretaria de Mobilidade Urbana, da CEMOB. Vamos conferir o trânsito no início desta manhã de quinta. Vamos ver aqui o trânsito do viaduto da rodoviária aí na Miguel Sutil, tranquilo ainda, né? Trânsito bem tranquilo. O pessoal andando com o farol, que é recomendado, farol ligado, recomendado por conta da fumaça. Hoje um pouquinho menor, foi a observação do Haroldo. Pelas imagens dá pra gente perceber que está um pouquinho menor, tanto que eu consigo ver aí a Avenida do CPA e saber que é a Avenida do CPA. Ontem eu confundi com a Isaac Povas. Trânsito tranquilo também aí na Avenida do CPA, mas tem fumaça, ainda tem fumaça, ali no fundo você não consegue ver direito, você consegue observar que ainda temos bastante fumaça aqui na capital. Para quem vai sair daqui a pouquinho, o trânsito segue tranquilo, ainda sem muito movimento, mas já com carro, o transporte coletivo já rodando, mas com um movimento bem fraco agora nessa manhã. Aí a saída para Guia, para Chapada dos Guimarães também, trânsito fluindo nessa região e no fundo, mais uma vez, eu destaco a fumaça. Bom, então já cuida aí, né? Porque daqui a pouco o trânsito fica muito mais movimentado. Se você precisa chegar no horário, sai um pouquinho mais cedo de casa e, segundo a Secretaria de Mobilidade Urbana, ligue os faróis, tá? É uma recomendação por conta da forte fumaça que tem na capital para você ser visto e ver o outro motorista. Gente, vamos falar já de eleições, né? É o assunto sempre, claro, as convenções terminaram, a gente já tem aí os nomes, mas agora daqui a pouquinho a gente vai falar disso. Quem são os candidatos aqui de Cuiabá, quem são os candidatos em Várzea Grande, já tem candidatos definidos em Chapada, em todas as regiões. A gente vai falar aqui do pleito deste ano, que as candidaturas a prefeito e vereadores de todo o Brasil serão financiadas com doações de dinheiro privado de cidadãos e dinheiro público do governo federal. Isso mesmo, o fundo eleitoral, o tão polêmico fundo eleitoral e o fundo partidário totalizam quase 3 bilhões de reais a serem repassados às candidaturas deste ano. Então a gente vai acompanhar aí mais sobre esse fundo na reportagem do Antônio Carlos Silva. Bom dia. Em todas as eleições há um financiamento. No passado já houve o financiamento, inclusive através de doação de dinheiro de empresas, o que hoje no Brasil está proibido. Apenas pessoas físicas podem doar dinheiro para as candidaturas. Mas também há um financiamento público. Sobre isso, a gente vai conversar agora com o coordenador aqui do TRE. Daniel, como que é feito esse financiamento público das candidaturas? Bom dia. Bom dia a todos. É feito um repasse de recursos da União através do Tribunal Superior Eleitoral aos diretórios nacionais, os quais têm autonomia interna de definir os critérios de distribuição de recursos. Todos os diretórios nacionais deveriam encaminhar ao TSE as regras para que estados, se vão priorizar candidaturas para prefeito ou para vereador, e 21 já encaminharam essas informações ao Tribunal Superior Eleitoral e está sendo homologado. A partir desse momento, os repasses são realizados. E os outros 12 partidos? Eles dependem, alguns partidos já renunciaram o direito de receber o recurso, que é o caso do Partido Novo e do PRTB, e os demais precisam apresentar essas regras, senão não recebem o recurso do Tribunal Superior Eleitoral, não recebem esse repasse. São quantos fundos e quanto de valor há disponível nos fundos? Para essa eleição de 2020, são aproximadamente 2 bilhões
do recurso do fundo eleitoral, que é o recurso especial de financiamento de campanha, e também os partidos recebem aproximadamente 800 mil do fundo partidário, que também pode ser utilizado pelos partidos políticos. 2 bi de um fundo e 800 mil de outro. Então, praticamente quase 3 bilhões de reais. É isso mesmo, é um valor significativo, mas as campanhas precisam ser financiadas e os critérios são dos diretórios nacionais. A Justiça Eleitoral não interfere se vai distribuir para o estado A ou estado B, é critério deles. O Mato Grosseano tem uma particularidade, tem uma eleição suplementar para o Senado. Essas candidaturas à senatória também podem receber recursos desses 2 fundos? Então, deveria ser definido nos critérios dos diretórios nacionais. Dos que eu já analisei, a maioria definiu critério para prefeito e vereador. E distribuição aos diretórios estaduais. Então, aí fica a critério do diretório nacional essa distribuição e essa vinculação. Provavelmente será vinculada aos candidaturas a prefeito e vereadores. Vamos pegar aqueles 2 partidos que o senhor citou aí, o Partido Novo e o PRTB, que abriram mão de receber esses recursos públicos desses 2 fundos. Como que eles vão financiar a campanha dos candidatos deles? Eles devem ter optado pelo financiamento privado, ou pela vaquinha virtual, né, através da arrecadação pela vaquinha, ou doação de pessoas físicas. É importante destacar que esse valor devolvido, renunciado, ele volta ao Tesouro Nacional e fica a critério da União para utilização em outras áreas. Vamos voltar àquele valor dos quase 3 bi dos 2 fundos. Como que é dividido entre os partidos, aqueles 21 partidos que já se prontificaram? É proporcional à bancada federal na Câmara, em Brasília? Como que é? Existe algum critério ou é uma divisão igualitária? Existe um critério e é pela representatividade. Esses valores são calculados e informados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso aconteceu lá por mês de maio e junho. Os partidos poderiam recorrer se acharam que a distribuição não estava correta, mas a partir do momento que é informado para toda a sociedade qual o valor será para cada partido, agora basta entregar os seus critérios que o TSE repassará esse valor. Lembrando que se as contas não forem aprovadas, mesmo se a pessoa for eleita, ela pode não tomar posse no cargo, é isso? No caso, esse ano nós temos uma particularidade, que a diplomação será logo em seguida da apresentação. O critério é apresentar as contas, que será diplomado. Por causa do Covid, né, houve todo um ajuste da legislação, mas o importante é apresentar as contas, aí ele será diplomado. Muito obrigado pela entrevista, bom dia, até a próxima. Para quem quiser saber mais informações sobre esse financiamento público das campanhas eleitorais, é só acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral, www.tre-mt.jus.br. Com apoio técnico de Juarez Emílio e imagens de Edilson Paulo, Antônio Carlos Silva para a Notícia de Frente. Obrigada, Antônio, pelas suas informações. Então aí, né? O fundo partidário, o fundo eleitoral custeado por quem? Por que dinheiro? Nós da população. E além disso, o seguinte, tem partido aí, professor Haroldo, Nayara, telespectador, o seguinte, que eles decidem de que forma que eles vão participar da eleição, com quem é que eles vão se compor politicamente, preocupados, sabe com o quê? Não com aquilo que eles podem fazer pela cidade, não é? As benfeitorias, o atendimento à população. Eles definem a forma de participação política na eleição, pensando o seguinte, olha, será que dessa forma eu consigo ir lá e pegar aquilo que está destinado ao partido do fundo eleitoral? Não é no país, não, é aqui. Aqui em Cuiabá tem partido aí. Tem partido aqui, o seguinte, que está de olho no 1 milhão, no 1,5 milhão, nos 2 milhões, nos 2 milhões e 500 mil reais. Esse eu detalhei, né? Agora, isso daí tinha que ser denunciado. Porque a classe política, porque eles se conversam, não é? Eles se conversam para fazer composição. Eles sabem disso e tem como denunciar, tem como apontar o dedo, né? E aí depois esses bacanas que estão de olho lá para colocar a mão no fundo eleitoral,
eles vão para a televisão, vão para as redes sociais, fazem discurso bonito, né? Dizendo que vão trabalhar pela educação, pela saúde, pelo bem-estar social e pegam um fundo eleitoral, ó, sabe para onde vai, Haroldo? É para o bolso. Para o bolso deles. É Para o isso bolso deles. Isso é uma pouca vergonha. Uma pouca vergonha. Né? É. É um escândalo, é um escândalo. Sem dúvida alguma. Eles não estão preocupados absolutamente com nada, com o Estado, com Cuiabá, com nada. Eles querem articular de forma estratégica uma forma, fazendo essas alianças, esses estratagemas, esses esquemas aí políticos, politicagem pura, para poder garantir 1,5 milhão, 2 milhões, 2 milhões e meio aí de dinheiro, que é do fundo partidário, né, que é do fundo eleitoral, enfim, esses fundos todos que nós conhecemos, que é dinheiro público, é meu dinheiro, é seu dinheiro, é do Lúcio, é da Nayara, nós financiamos tudo isso, né? E é uma coisa completamente difícil de você entender. Se de um lado você tem o fundo partidário, que é bilionário, o fundo eleitoral, que é trilionário que seja, do outro lado, o Tribunal Regional Eleitoral faz campanha pedindo para que você seja voluntário, entendeu? Para ser mesário, para você sair sem ganhar um centavo, passar o dia inteiro lá, anotando o nome, tá entendendo? A serviço da suposta democracia, você enquanto cidadão, tenha paciência, tenha paciência. Quer dizer, é difícil você entender isso. Por que de um lado você tem um fundo eleitoral bilionário, muito dinheiro para fazer campanha de político, muitas das vezes mau caráter, que não tem nenhuma formação política, não querem absolutamente nada para o Estado, para a cidade, né? E você ainda faz uma convocação de voluntário em meio a uma pandemia. Em meio a uma pandemia, que você tem que levar o seu álcool gel, você tem que levar a sua caneta, você tem que levar... Olha, você me desculpa, mas desde que me coloquem um outro argumento, me apresentem de uma outra forma, mas realmente é uma situação triste de você acompanhar. Mas essa é a grande realidade. Mas é o seguinte, mas a bandalheira não para por aí. A bandalheira não se resume ao partido A, ao partido B, o partido não, o dirigente desse partido, né? Que ele faz tudo para dominar o partido, para ter o controle do fundo eleitoral. É só isso que ele quer. Para ele mandar no fundo eleitoral. Mas tem outra bandalheira, professor Haroldo e Nayara. A outra bandalheira é a seguinte: um determinado candidato a prefeito procura um partido pequeno, né? Esses que são criados aos montes, que eram criados aos montes aqui no país. Hoje tem o quê? Tem uns 40 partidos no país. 33. 33 partidos, não é? Aí é o seguinte, aí o fulano domina esse pequeno partido, aí o candidato chama ele para fazer uma composição política. Aí ele falou, olha, eu até topo fazer essa composição, mas eu preciso de estrutura. Essa palavrinha aí... Aí ele fala que a estrutura é para financiar os candidatos a vereador daquele partido. Coisíssima nenhuma. Mentira deslavada. Eles vão lá, se o candidato topar, eles pegam lá 500 mil reais, né? Se passar uns 50 para os candidatos a vereadores, no total é muito, e aí o seguinte, aí eles guardam lá 400, 500 mil reais. E o seguinte, a Justiça Eleitoral tem que investigar isso, né? Tem que investigar a bandalheira, porque quem age assim é o quê? É bandido, não é? Com certeza. Não é bandido? Com certeza. É bandido. Olha, Lúcio, existem coisas muito piores. Gente, eu posso dizer com toda tranquilidade isso, porque eu fui candidato a vereador em 2016. Eu conheci o processo para não ser omisso e para não ser negligente, para não dizer mais tarde o seguinte, mas você fala tanto da política, mas você nunca se colocou seu nome à disposição. Eu já coloquei meu nome à disposição. Tive 1.132 votos, tá entendendo? Gastei absolutamente nada na campanha. Absolutamente nada, muito pouco, né, em relação aos outros que gastaram aí bilhões, mas eu vim com propostas, eu apresentei exatamente aquilo que podia contribuir com o Cuiabá e conheci o processo por dentro. Eu posso dizer com toda a propriedade que eu conheci o processo por dentro, tá entendendo? Né? Então, isso que você fala de estrutura, essa palavrinha de estrutura é sinônimo de corrupção, Lúcio. Isso é pura corrupção, a estrutura. Quantos presidentes de bairro eu tive na minha frente, que sentou na minha frente e falou assim, olha, tudo bem, senhor Haroldo, eu te admiro porque o senhor tem doutorado em ética, o senhor é um cara correto, eu gosto do senhor assim, eu gosto do senhor assado, eu gosto do senhor feliz, entendeu? Só que é o seguinte, eu tenho um livrinho aqui, que tem 400 pessoas no meu bairro, doutor Haroldo, tá entendendo? Que eu tenho que ter uma estrutura para segurar essa turma, tá entendendo? Eu tenho que ter estrutura. Mas me arruma aí uns 100 mil.
E a lista provavelmente é falsa. Aí eu tenho um, A eu lista- tenho dois, a lista eu provavelmente tenho três, é falsa. eu tenho 4 presidentes de bairro, tá entendendo? Eu tenho 5. Uma semana antes da eleição, os 5, que eu falei, gente, isso não é assim, as coisas não podem funcionar desse jeito. Não é assim. Os 5 foram lá e apoiaram outro candidato que foi eleito vereador. Mas, Haroldo, E não fez nada, E tem tá um entendendo? ponto importante também. Então, meu a amigo. população já está, sacando, eu vou falar o português, o linguajar popular. Qual que é dos presidentes de bairro? Tem muito presidente de bairro aí ganhando dinheiro em cima dos moradores. Então, você aí, Exatamente. morador da sua região, Não são todos, mas tem. fica de olho. Não são todos, tem que deixar claro isso. Não são Não, eu todos. falei entendeu? que tem Mas, muito. Sim, tem muitos. Tem muitos e eu sou a prova viva disso, porque eu vivi isso, vivenciei isso. Porque eu queria saber como é que essa corrupção ocorria. Tá entendendo? E é exatamente assim que eu estou contando para você. É impressionante. O sujeito vem com um livrinho, sabe aquele livrinho ouro? Um livrinho, entendeu? Vem com o nome, até com o número, com tudo direitinho, telefone. Até capa aqui dura, né? É, isso. Aqui é a Dona Maria. A Dona Maria tem 16 votos, ó. Entendeu? Aqui é seu João. O seu João tem 20 votos. Entendeu? E eles fazem isso, cara. Entendeu? Quer dizer, pô, quando que vai mudar um negócio desse? Vocês falaram aqui em presidente de bairro, para que eu não corra o risco de cometer injustiça, eu vou mudar essa nomenclatura para o que eu vou falar. Eu vou falar liderança. Liderança, isso. Liderança de bairro. É. Porque às vezes você fala presidente, você pode, por exemplo, nem todos são bandidos, né? Nem todos são canalhas. Com é certeza. isso? Tem gente que não presta, mas tem gente que presta. E Então muito. é o seguinte, para não cometer injustiça, a nomenclatura que eu vou colocar aqui é lideranças. Nesta eleição, aqui de Cuiabá, já existem mais de 600, mais de 700 lideranças de bairros compradas por políticos corruptos e já estão recebendo. É o que se conversa aí. Na rua não se fala de outra coisa. Exatamente. Não se fala de outra coisa. Já estão recebendo. Já estão recebendo. E esse Aí é o mesmo que está seguinte, recebendo, Lúcio, esse que está recebendo é o cara que ficou indignado com o vídeo do paletó. Você está entendendo? Ele ficou indignado. Nossa, que absurdo, meu Deus, mas esse é um canalha. Mas hoje ele está recebendo dinheiro por fora. Ele já está recebendo dinheiro por fora para ele arrumar 100, 200, 300 votos. Você está entendendo? Essa palhaçada que tem que acabar. É o velho ditado, tem que né, acabar. Haroldo? Tem que ter polícia num negócio desse. A união faz Tá a entendendo? força. Estão enterrando a ética nesse estado, estão enterrando a ética nessa cidade. Estão enterrando, gente, porque não tem outra É leitura. só a união da população Mas o dinheiro é o seguinte, pra tá entendendo? pra acabar Porque com esse quem tipo de legaliza prática. isso, Possível quem legaliza mudar. é a população. É a população. Não adianta reclamar depois. Mas, Tá entendendo? mas nós não podemos ser injustos, professor. Nós não podemos ser injustos. Essas pessoas que já estão devidamente compradas, o dinheiro que elas estão recebendo não é dinheiro público. Temos que ser justos, não é? Não é dinheiro público, não. É dinheiro do candidato, né? Das economias que ele fez ao longo da vida. Do trabalho, sim, ele transpira muito para ganhar aquele dinheiro. Não deve ser dinheiro público. Lúcio, não deve ser dinheiro público. Eu vou deixar só uma coisa clara aqui para os nossos telespectadores. Tem lideranças, tem presidentes de bairros participando aqui com a gente. Nós não generalizamos. Não, de Eu jeito falei, tem muitos que fazem isso, tá? Mas como disse o Lúcio, é um fato, a grande maioria é honesta. Busca aí realmente ajudar as pessoas que precisam lá no É bairro. por isso que eu mudei a nomenclatura. Isso, né? lideranças. Coloquei Lideranças. lideranças, porque existem sim essas lideranças. A conversa está aí na rua. Eu ouço isso todo dia. Olha, tem muita gente que já foi comprada nos bairros aqui de Cuiabá. É isso, E a comprada. gente, e Lúcio, lógico que a gente nesse momento ainda não vamos colocar, mas temos denúncias aqui, temos nomes. Tem gente aqui falando, fulano de tal, né, trouxe dinheiro aqui para o meu bairro. Então, gente, mais uma vez, não estamos generalizando, mas que isso acontece. Então, a gente pede para a população ficar de olho, para a população não se deixar levar, não ser massa de manobra. A população tem que fiscalizar, tem que tirar foto. Você tem aí um celular, todo mundo tem um celular na mão hoje. Tira foto, grava, faça a sua parte como cidadão. Manda pro Cidade Alerta, manda aqui pra Notícia de gente, Frente, que a gente entendeu? põe. Manda pra- Nós levantamos o Importante assunto isso. aqui. Agora é o seguinte, ir lá para investigar é função da Justiça Eleitoral, Claro. é função do Ministério Público, não é isso? Claro. É função dos órgãos de controle e fiscalização, não é isso? Sim. Não, mas se alguém aparecer aqui
Se alguém aparecer aqui, tiver prova, né? Olha, Vai fulano de no ar, tal, vai liderança no ar. de tal bairro, recebeu dinheiro, eu fotografei o camarada recebendo. Vai pro ar. Vai pro ar. Na hora. Vai pro ar. Né? Agora, esse é o fato. Esse é o fato. Tem gente boa? Tem. Tem presidente de bairro que se preocupa com a comunidade dele? Tem. Só que é o seguinte, tem muito porcaria por aí. Tem. Muito porcaria. Você tá louco. Que é o seguinte, que vive na base desse aqui. Exatamente. E ainda mais no período eleitoral. E não adianta reclamar, não. Não adianta reclamar. Porque é o seguinte, se você colocar a sua cabecinha lá no travesseiro, você vai ver que você está entrando um dinheiro e que não é um dinheiro limpo. E se não é um dinheiro limpo, você está recebendo para fazer, sabe o quê? Um serviço sujo. Só isso. Pois é, e tem lideranças aqui, presidentes participando, tem um dizendo, olha, eu trabalho aqui sem dinheiro em Várzea Grande. Não se identificou, mas disse que a falta de água em Várzea Grande, por exemplo, acaba com a população. Né? É um problema sério. Então, como a gente disse mais uma vez, tem muita gente honesta, mas também tem muita gente que não é. Daqui a pouco a gente vai a mais participações. O pessoal está participando aqui, olha, quero parabenizar por algumas verdades. Fala, bom dia, Lúcio. Algumas lideranças já estão, sim, sendo procuradas por candidatos viciados ao poder. Cabe à sociedade abrir os olhos e querer limpar o legislativo e o executivo também. É a Cleide Magalhães. E só para concluir aqui, sabe por que é que isso acontece, professor Haroldo e Nayara? Sabe por que é que vão lá e compram determinadas lideranças? Porque esse político, ele está assim, bem sujo, né? Muito sujo, né? Emporcalhado, porque muitos deles se afundam num lamaçal de corrupção. E aí o seguinte, eles não têm coragem de ir lá no bairro e pedir o voto do cidadão. Cara a cara. Aí eles partem para isso aí. Exatamente. Isso. Eles partem para isso aí. Jogo sujo. Né? O fulano lá tem quantos votos? Tem 50? Faz um favor para mim, vê qual o preço dele. É assim. Pronto, é desse assim. jeito, Lúcio. Olha, vamos mudar de assunto, mas falar de um outro assunto que deixa a população indignada. A gente vai agora ao vivo com o repórter Bruno Pinheiro. O Bruno vai trazer informações para a gente do caso Isabelle Ramos, após a adolescente que havia sido apreendida no complexo Pomeri, o complexo Menina Moça. Ela foi solta depois de 12 horas, gente. Depois de 12 horas da apreensão. O Bruno vai contar detalhes aí pra gente do que aconteceu. Bruno, bom dia. Olá, Nayara, Lúcio, Haroldo, muito bom dia. E bom dia também a você de casa. Ontem era por volta de 10h15 da manhã quando recebemos a informação de que a menor já seria liberada. Um pouco mais de 12 horas que ela estava internada no complexo Menina Moça aqui em Cuiabá, onde estão internadas 4 meninas fora a menor que já saiu. Ela recebeu uma liberdade, a família Sestari conseguiu esse HC, um habeas corpus, que na verdade era tentado desde a madrugada, já tentando evitar esta internação, que segundo a justiça, uma determinação, ela ficaria internada pelo menos 45 dias e aí seria julgado, né? Logo depois, se ela continuasse internada e 6 em 6 meses haveria essa outra avaliação de comportamento. Haroldo está aí no estúdio e consegue explicar um pouco mais como isso iria acontecer na forma jurídica. Mas o certo é que ontem a família Sestari chegou lá. A gente acompanhou inclusive uma entrevista exclusiva ao vivo na Vila Real e logo depois aqui no Cadeia Neles, no Balanço Geral, uma conversa ao vivo e também ao vivo e exclusiva com Marcelo Sestari. Ele disse que a jovem está ainda muito abalada. Ela acabou que atirou contra a sua melhor amiga. Quando eu fiz uma nova pergunta a Marcelo sobre se a sua filha estaria arrependida, ele disse que não teria do quê. Na verdade, ele disse que foi um acidente, ele reforça esse depoimento da menor, que foi um acidente realmente e que ela não fez o uso da arma, que a arma realmente disparou sozinha. Essa foi a versão de Marcelo Sestari e essas imagens é do momento que o almoço chegava lá no complexo Menina Moça, mas ela nem mesmo esperou, né, a hora do almoço. Agora, o que chamou a atenção, Nayara e você de casa, esse foi o reforço montado na frente, na recepção.
o diretor da unidade, que segundo nós checamos, ele está de férias, ele foi até esse local e ficou ali tentando intimidar os jornalistas que estavam nesta área, que é um espaço, uma área ali normal, né? Não é um local fechado, é um local totalmente aberto. E a tentativa era de intimidar o serviço de todos os jornalistas que estavam ali. A maioria estavam ao vivo e também outros veículos. Neste momento, chegou 2 viaturas da Polícia Militar, também um subtenente que estava acompanhando todo esse aparato, né? Esse reforço de segurança. Houve um início de desentendimento, essa é a chegada dos homens que reforçaram a segurança, mas logo depois acabaram liberando. O certo é, nós não conseguimos acompanhar a saída da menor. Não se sabe qual foi a saída, lateral, fundo, mas aí, nesse local onde ela era aguardada, ela não saiu. Saiu somente o advogado, ele estava com um ventilador que ela usou durante a noite e também uma sacola com roupas e medicamentos. O que vale ressaltar é que na noite que ela chegou na internação, ela fez exame de Covid, que deu negativo e, segundo informações, ela estava tomando medicamentos antidepressivos, é o que ela está tomando sobre receita médica. Então, a partir de agora, ela segue em casa aguardando o desdobramento deste caso. Nós não vamos exibir uma imagem, Nayara, mas ontem já falamos aqui no Jornal do Meio-Dia que logo depois de encerrar todo esse aparato, esse efetivo, uma segurança redobrada que nós estávamos acompanhando e, segundo o diretor da unidade, esse é uma ação normal, ou seja, todos os dias que algum menor chegar ou sair dessa unidade, a segurança é feita dessa mesma forma. Só que isso, lamentavelmente, não aconteceu cerca de 10 minutos depois de tudo isso. Nós ainda estávamos lá ao vivo no Jornal do Meio-Dia, quando chegou uma outra menor da mesma idade da outra que estava sendo liberada. Ela chegou em uma viatura algemada, a viatura estacionou lá na rua e ela veio andando da rua até dentro da unidade sem de forma alguma ocultar a imagem da menor e também usava algemas neste momento que ela chegava até o complexo Menina Moça aqui na capital. Nayara, Haroldo, Lúcio. Obrigada, viu, Bruno, pelas suas informações. E olha só, o Bruno destacou aí que vale muito a pena a gente falar, é seu assunto hoje, não é, Lúcio? O caso Isabelle, na verdade, essa soltura rápida, tudo isso que o Bruno trouxe. É o caso Isabelle ampliando um pouquinho o leque disso, né? Só para fazer a chamada do meu destaque aqui, eu vou ler aqui uma declaração do relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, para ilustrar o que o repórter Bruno Pinheiro, em mais uma excelente reportagem dele, na apuração aí do caso Isabelle, dessa tragédia do Alphaville. E aí, a declaração do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato, né, que vem aí pegando ao longo do tempo e que querem agora enterrar a Lava Jato, mas que pegou ao longo do tempo os grandes bandidos da República, e a Lava Jato sofrendo conspiração. Olha só o que está no relatório do ministro Edson Fachin para o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele disse o seguinte: ele criticou no documento enviado ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, abre aspas, o sistema injusto mantido pela justiça criminal brasileira, que, segundo o ministro, pune os cidadãos desprovidos de poder econômico ou político, mas é leniente. Leniente assim, né? Passa a mão na cabeça, né? É leniente com os poderosos às voltas com práticas criminosas e com os segmentos mais abastados da sociedade. Resumindo, os ricaços, os bacanas, os figurões, os poderosos, a justiça ou não chega até eles ou demora muito para chegar. E justiça tardia, já dizia Rui Barbosa, é ele que falava isso, não é? É injustiça, não é isso? E aí o seguinte, o complemento disso é o seguinte: quem é que a justiça consegue alcançar? Os pobres,
os pretos, né? As pessoas mais humildes, não é isso? A clientela lá do Edivaldo Ribeiro não, a clientela do Cadeia Neles, esses chegam lá, como o repórter Bruno Pinheiro falou, a menor lá, de um bairro humilde, de família pobre, né? Que cometeu um ato infracional, ela chega lá algemada pela porta da frente. É isso. É o pobre. Para o pobre, a justiça funciona e funciona rápido. Agora, para os poderosos, para aqueles que têm poder econômico, aqueles que têm poder político, a justiça é boazinha. Boazinha. É isso? Exatamente. Ou, como disse aqui o ministro, utilizando um termo assim mais rebuscado, né? Leniente. É isso? Exatamente, Lúcio, você está coberto de razão. E eu vou lhe fazer uma pergunta, vou fazer pergunta a você, a Nayara e ao nosso querido telespectador. Ontem, tive a informação, no final da tarde, você ficou sabendo de um caso de um garoto que matou o próprio amigo? Não, irmão. Irmão? Foi irmão. O irmão? Foi amigo? É aquele caso antigo? Não, ontem. Aconteceu ontem. Tá. Ontem, muito semelhante Não, aconteceu com o caso da Isabelle. Não teve essa repercussão toda, absolutamente não teve nenhum tipo de abordagem como nós estamos acompanhando. Mas é bem isso mesmo, a situação é bem essa. A outra adolescente que o Bruno se referiu ali, a que entrou pela porta da frente, não aquela outra que foi protegida, está aqui no Jornal Gazeta, eu vou ler daqui a pouco. É pela diretoria da instituição, não é isso? Você vai trazer essas informações, né? Está aqui no Jornal A Gazeta de hoje, no meu destaque eu vou detalhar isso. É isso? Certo. Agora o que você colocou aí é o seguinte, essa adolescente que chegou lá pela porta da frente, ela não mora em nenhum Alphaville, ela não mora em nenhum Florais, ela não mora em nenhuma cobertura elegante, não é isso? Exatamente. Não, ela não mora. Eu não sei onde ela mora, mas deve morar, sei lá, em bairros mais simples, mais humildes. Sem um sobrenome, né, Lúcio? É isso, sem sobrenome, com famílias sem poder econômico, sem dinheiro, né, sem influência. Mas aí é o seguinte, para essa gente aí, né, para gente humilde, a justiça funciona. Né? Para os outros, não funciona. Ou funciona muito mal. Daqui a pouco a gente vai para esse destaque. Haroldo, qual que vai ser o seu? Bom, o meu destaque de hoje, eu fiz uma coletânea. O presidente Jair Bolsonaro ele foi bastante hostilizado, bastante ridicularizado logo do início da pandemia em nosso país, lá no mês de março, mês de abril, e deu algumas declarações naquele período. E justamente pelas suas declarações, acabou sendo muito ridicularizado por boa parte da imprensa, né? Eu fiz um comparativo entre o que ele falava lá atrás e com as principais manchetes agora no final do mês de agosto e começo do mês de setembro, buscando sempre os mesmos veículos de comunicação. Será que o presidente Jair Bolsonaro tinha razão em absolutamente tudo que ele dizia lá atrás? Ou ele teve uma intuição? O que é que aconteceu? Eu vou falar sobre isso e vou mostrar por que é que nós definitivamente entramos nessa onda apontada pela OMS de lockdown, ou seja, de isolamento. Por que disso? Por que isso aconteceu no mundo, considerando que boa parte das pessoas acabaram morrendo por conta, inclusive, do próprio isolamento? Né? Fazer uma análise geral, uma reflexão, considerando que hoje o cenário é bastante diferente daquele que nós vivemos lá atrás. Já tem uma curva já em declínio, né? Vacinas chegando, mas enfim, analisar o problema, entender o que é que aconteceu, o que vem acontecendo, em cima das declarações do presidente Jair Bolsonaro. Esse é o meu desafio de hoje. Certo. E eu vou deixar a resposta para você que nos acompanha, né? Dessa pergunta. Será que ele tinha razão? Pois é, olha, antes do intervalo, rapidinho aqui, vamos destacar algumas participações. A Marli Silva de Várzea Grande, sobre o caso Isabelle. Eu sabia que essa menina não ia ficar presa, pois estava nítido que a lei é só para pobre mesmo. Tem mais gente participando. Bom dia, moro em Santo Antônio. Há 15 dias estamos sem água. Por favor, dá um alô aí para o prefeito Valdir. Acho que ele não está sabendo. Então, atenção aí, o Santo Antônio de Levegé, administração da municipal, o pessoal está sem água, tá? Tem mais de 15 dias. Sou Helena Nascimento, do Parque Residencial Cochipó. Esse assunto abordado por vocês sobre lideranças que participam de um esquema corrupto é propício para o período. Parabéns. É muito necessário botar o dedo na ferida, mesmo sabendo que dificilmente isso um dia irá mudar.
todos já são viciados, mas pode mudar sim, viu, minha amiga? Pode mudar e cabe a todos nós. Nara, é importante deixar claro que é apenas o sentido de mediação, de alertar o nosso telespectador, aquele que mora no bairro, entendendo? Para conhecer exatamente quais são as intenções dessa liderança, né? Para que você não seja iludido. Existem lideranças, presidentes de bairros, que realmente têm um compromisso com a comunidade, com a sociedade, mas existem os bandidos. Os bandidos que estão ali e vivem disso. Toda eleição ele está lá com o livrinho dele para poder acertar com os candidatos. Aí, não, eu só queria fazer um registro aqui, Nayara, me perdoando aí a interrupção, porque é importante. É muito importante. Eu recebo aqui a seguinte informação. Olha só, professor Haroldo, olha só. A gente falava aqui de justiça, de injustiça, né? Vamos ver se isso aqui é justo. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso efetivou a compra dolarizada de 350 pistolas modelo Glock 45, né? Semiautomática, Action. Né? Action, semiautomática. E antes do Action tem o Safe. Né? O senhor é craque aí no... Segurança automática. Segurança automática. Bom, para serem entregues para magistrados do Poder Judiciário. A aquisição foi assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, com a empresa Glock América. A compra foi por dispensa de licitação. Sabe quanto foi o investimento? Sabe quanto? 192.850, mas não são reais. Dólares. São dólares. 192 mil dólares, o equivalente a R$1.240.000. É justo? Ou é injusto? Essa é a pergunta que se faz. No momento de tanta dificuldade. Aí é o seguinte, o Tribunal de Justiça, o poder público, é que vai bancar a compra dessas armas para quem ganha 30, 40, 50 mil reais? É isso? Não, essa é a pergunta. Vamos para um breve intervalo, na volta tem mais a notícia de frente.